A formação do militar é prioridade nas estratégias do Estado-Maior-General. E é por isso que os futuros quadros superiores da SFA devem passar por uma formação académica. É o que acontece com os estudantes do Instituto Superior Técnico Militar do Estado-Maior-General da SFA. Veja agora. Enquanto isso, outros jovens preparam-se para estudar no Instituto Superior Técnico Militar. Mas para que tal aconteça, devem antes ser militares. Têm 90 dias de instrução. Acompanhamos a última marcha dos futuros cadetes. O candidato 338 é o nosso protagonista. 338. Pronto! Vai ter que passar por várias provas antes de jurar a bandeira. No primeiro posto, recebe as instruções comportamentais que deve adotar durante a prova. Por isso, último dia, o que vocês aprenderam é que vão fazer, certo? Certo! Ninguém deve se desviar. Alguém se desviar vai parar até aqui. Olha, a vossa colega está lá, bem estendidinha ali. Por não estar a andar à toa, desviou-se do trilho, foi calhar numa situação lenta. Por isso, ter mais calma, coragem, seguir o trilho, caminho à frente, certo? Certo. Toca! No segundo posto, os recrutas são identificados e devem encontrar a direção a seguir nesta jornada. Introduz 10 graus, acha a direção. Tempo, 1 minuto e 30 segundos. A prova continua. Agora chegou a vez de procedimentos para a sobrevivência em situações perigosas. Em caso de atravessares uma área contaminada com substâncias tóxicas e químicas, radioativas ou meios biológicos, você não tem máscara. Como é que deves proceder? Baixo de joelhos eu utilizo o Kiko. Ar Molho eu utilizo o Kiko. e tapa O nariz. as vias respiratórias. Certo. Siga. Número e nome. 338, João José do Nascimento. Caso de morte, ligamos para quem? Familiar. Pai ou mãe? Pai. Número de telefone. 9. A seguir. Número e nome. Fulano, fez a estação a seguir, essa é a estação número 3, certo? Certo. Fez aí o caixão em frente, depois segue os procedimentos, certo? Certo. Segue em frente. Você é mais rápido aí, pá. O curso já iniciou, está quase a acabar. O lento. Está a saltitar. O lento. O lento. O lento. O lento. Vai. Quase a iniciar, você é mais rápido aí. O lento. O lento. O lento. Vai. O lento. Olha, como é que é sua menina que fala pra escolher a boca?
Esta marcha serve para avaliar o grau de assimilação da instrução dada ao longo dos 90 dias. As mulheres também são submetidas à prova. Sim, senhor. A marcha passa por diferentes tipos de terrenos. Até em trincheiras, os recrutas correm. No fim de cada exercício fisicamente exigente, acontece mais um momento de controle de concentração mental dos futuros cadetes. Continente superior, apresentar, armei! Ombro, armei! Suspender, armei! Cansa, armei! À vontade, toca! Ombro, armei! Isso é quem? Isso. Passadores. E isso é quem? cansa, armei! Também é passadores. Patentes. Número 338. Ombro, armei! Este é um momento em que não deve faltar o tiro ao alvo. Depois de atirar ao alvo, chegou a vez de passar pelo fogo cerrado sem se deixar atingir. Pousa a arma, vem nesse lado. Começa, faz desmonte, desmonte. Os militares podem confrontar-se com situações muito complicadas. Uma delas é a necessidade de lutarem pela sua sobrevivência em cativeiro. Olha o tempo, 338. Monta. Estás aí bem. Vamos. Estás quase. Segurança. Apesar do cansaço, este futuro cadete está convencido que para ele desistir não é uma opção. Militar não desiste. Certo! Chegou o último posto. Já quase esgotado, o jovem recruta deve fazer a apresentação regulamentar. Senhor Capitão Ari, apresenta-se o recruta número 346. Senhor Capitão Ari, apresenta-se instruindo 338. Esquerda, volver. Frente, marcha. Passo de corrida, rua. É o ponto final à marcha. Um fim que representa, na verdade, um novo começo. Para João do Nascimento, começa aqui a realização de um sonho, não só o próprio, mas o de toda a família.
Estou orgulhoso comigo mesmo por ter conseguido enfrentar esse obstáculo. E esse é um dos sonhos dos meus pais, ser militar. Certo. Qual é o teu grande sonho nas Forças Armadas? O meu grande sonho é conquistar e chegar até onde puder, ser um engenheiro de sucesso e um quadro permanente das Forças Armadas. Um dos meus maiores sonhos é ser coronel. Depois da marcha final da recruta, os níveis de patriotismo do futuro cadete estão à flor da pele. Eu amo esse país e entrei nas Forças Armadas para que um dia eu possa defender a pátria com o sacrifício da minha própria vida. Vamos aperfeiçoar a Ordem Unida, vamos aperfeiçoar aquilo que são as demonstrações e também vamos preparar todos aqueles que estiverem ligados ao teste de juramento à bandeira. Chegou o dia D. Estes jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, vão jurar a bandeira. Juro! Juro! Defender e ser fiel à minha pátria, estar sempre pronto a lutar pela defesa e salvaguarda da sua soberania e integridade territorial, mesmo com o sacrifício da própria vida. Juro! Estamos a testemunhar um especial momento para cada um. Que seja severamente punido! Nos termos da lei militar que para mim! Nos termos da lei militar que para mim! Se dirija o ódio de todo o povo angolano! Se dirija o ódio de todo o povo angolano! Vamos! Serão estes os futuros oficiais engenheiros ou médicos das Forças Armadas angolanas. São sonhos, metas a atingir, mas principalmente o reforço de um compromisso patriótico dos futuros quadros superiores do Estado-Maior-General das Forças Armadas angolanas. E neste terceiro bloco vamos contar com as presenças, primeiro vou realçar a presença do diretor adjunto do Instituto Superior Técnico-Militar do Estado-Maior-General da SFA, o brigadeiro Belmiro Rosa. Boa noite, bem-vindo à Segurança Pública. Boa noite e agradeço o convite feito à instituição para podermos hoje abordar o tema que é muito importante, é a situação do Instituto Superior Técnico Militar. E como não podia deixar de ser, temos aqui cadetes, futuros médicos, engenheiros, enfim, e que passaram em exercícios militares, tal como que vimos na reportagem. Falo-vos do cadete, ou melhor, da cadete Luísa Lopes, estudante finalista do curso de Medicina. Boa noite, bem-vinda ao Segurança Pública. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Exatamente. E o cadete Joseneil Fortunato. Está a fazer o 5º ano do curso de Engenharia. Sim. Boa noite, obrigado. Boa noite e sinta-se em casa, hein? Ok. Exatamente. Brigadeiro Belmiro Rosa,
Fala-nos um pouco do processo de formação de cadetes no Instituto Superior Técnico Militar. Essa marcha e juramento da bandeira que vimos é só o começo de um longo caminho e exigente, por sinal, no processo de formação e adestramento, pois não? Para podermos falar do processo de formação a nível das Forças Armadas, é preciso fazer um enquadramento do que é isto de Forças Armadas. Habitualmente olhamos para o militar e esquecemos que atrás deste militar está uma arte, está uma ciência. E se nós recuarmos no tempo, vemos que o desenvolvimento, quer da medicina, quer das engenharias, tiveram uma forte componente nas ações militares. Portanto, a engenharia militar permitiu que as novas tecnologias dessem outros saltos. Então, para que haja um enquadramento no desempenho do militar, a arte militar, a ciência militar, obrigou que as próprias Forças Armadas criassem instituições que respondessem às novas tecnologias, o emprego da nova arte militar. E nós, como militares, temos um mando único e há uma diretiva do comandante-em-chefe em que é preciso criarem-se escolas que deem formação militar superior e à vertente académica componente geral. Porque é isto? É que desta forma nós conseguimos responder não só às necessidades das Forças Armadas, mas do país. E se formos olhar então para o Instituto em si, antes de chegarmos à sua definição como Instituto do Estabelecimento de Ensino Superior ligado ao Ministério do Ensino Superior, quem é que se lá enquadra? O sistema social geral de qualquer país, as pessoas enquadram-se nas duas grandes áreas. Uma é o subsistema social, vamos dizer, teocrático, são daqueles subsistemas onde se enquadram as pessoas mais dedicadas ao estudo da Igreja, das religiões, e há o subsistema social castrense, que se rege de normas de condutas e posturas sociais próprias no seu subsistema. Ora, se nós temos a estrutura militar, precisamos de pessoas que se enquadrem nesse subsistema social castrense. E vamos buscá-los onde? À sociedade. Daí surge a questão da marcha. Quando vamos buscar alguém do sistema social geral, temos que o preparar, temos que o adequar no desempenho do nosso subsistema social, que é o chamado castrense. Lei própria, de respeito, de disciplina, dos valores e no desempenho da arte militar, que também é a sua ciência. E assim surgiram os cadetes, não são mais do que jovens que saem do sistema geral, mas que têm que viver num outro subsistema. Aquilo é como se fosse um girar de 360 graus. Porque se nós olharmos ali para aquela marcha, vamos perceber que pessoas oriundas de toda a parte de Angola, ao fim, quando juraram bandeira, todos falaram igual. Se perguntaram a um deles, posso fazer isso? Ele diz, certo! Ele antes não sabia o significado disto. Mas a perguntar a qualquer cadete o que significa essa postura de certo, é o mando das Forças Armadas, é a diretiva, é a indicação, é o cumprimento e é o respeito. É a tal questão da disciplina. De disciplina. Exatamente. E neste processo de formação, qual é o rigor aplicado a estes cadetes? Estes jovens que concorreram, enquadraram-se, fizeram a sua formação militar básica, onde juraram fidelidade e compromisso com a pátria. Se a minha vida for entregue, morro pela pátria. Este foi um juramento, é a coisa mais séria que nós, Forças Armadas, temos. Então nós vamos dar-lhe a formação. E a formação dos nossos alunos, dos nossos cadetes, tem as duas vertentes, porque o Instituto Superior Técnico Militar é uma instituição militar de ensino superior, adstrita ao Ministério do Ensino Superior. Os seus programas curriculares, a sua formação, as suas licenciaturas são reconhecidas pelo Ministério do Ensino Superior. Nós pertencemos à primeira região académica. Está esta vertente, esta componente. Depois temos a outra, que nós somos militares, temos particularidades nossas. Vamos formar um médico, vamos formar um engenheiro, independentemente da sua componente académica dos programas curriculares do Ministério do Ensino Superior, também é indexada a esta formação cadeiras
específicas de militares, como exemplo liderança, mando, logística militar, fortificações por causa dos engenheiros, que são particularidades específicas de Forças Armadas. Quer dizer que estes engenheiros estão aptos para servir para o país e para as Forças Armadas. E o mesmo acontece com os médicos. Muito obrigado, Brigadeiro Belmiro Rosa. Vou questionar agora aqui os cadetes, enfim, já na reta final do curso. A minha questão é dirigida aos dois. Como é que se autoavaliam antes de estarem no Instituto Superior Técnico-Militar e agora o que representam? Em princípio, essa autoavaliação eu começaria por fazer aquilo que eu era antes de entrar no Instituto, mesmo antes de ser recruta, antes do juramento de bandeira. Eu acho que existia uma mera ideia do que era Forças Armadas, uma mera ideia do que era o próprio patriotismo e uma mera ideia do que era Angola no seu todo. Atualmente, como cadete já finalista, eu consigo ter uma visão bem diferente daquilo que é o enquadramento das Forças Armadas, porque as Forças Armadas, para além de um subsistema social, as Forças Armadas chegam a ser uma família para nós. Então, esta abrangência das Forças Armadas atualmente é que mais sobressai ao meu nível académico, ao meu nível como profissional e ao meu nível como militar. Exatamente. E a nível pessoal, sente alguma mudança? Claro, essa mudança é inevitável. Foram praticamente 7 anos sendo cadete e amadureci dentro do Instituto, cresci, aprendi muita coisa como pessoa e pelo curso que estou a fazer e já a terminar, aprendi muita coisa que mudou a minha maneira de ver como pessoa, a sociedade, as nossas Forças Armadas. Muito bem. Josneil Fortunato, qual é o seu caso? Eu, em particular, ao entrar nas Forças Armadas, como a minha colega disse, eu também tive uma outra visão. Ganhei uma nova visão e o Instituto, para além de me ensinar academicamente, ele também implementou em mim uma disciplina, que é a nossa disciplina castrense, que vela tanto na organização e disciplina. Eu no Instituto cresci tanto intelectualmente, mas também aprendi a ter como pilar na minha vida a hierarquia e a disciplina, que é os pilares também da nossa organização, que é as Forças. Muito bem, muito obrigado.